Vamos lá, pessoal, mais uma questão na tela para a gente treinar, para a gente estudar sobre ética para concurso público. Próxima questão diz o seguinte, veja, a ética, por ser universal, ela não pode ser influenciada por condições históricas e temporais, ainda que se tenha o intuito de preservar os valores de determinadas sociedades. Essa questão está errada, porque nós não podemos esquecer da universalidade aplicada sobre a ética, que também possui um caráter meramente científico. A ética não é senso comum. Mas aqui também a gente pode verificar que teve um certo exagero ao dizer que a ética por si só ela não pode ser influenciada por questões históricas e questões temporais. Ela pode sim ser influenciada. Qualquer ramo do conhecimento, se a gente parar para pensar, ele é influenciado pela evolução da sociedade, ainda que de forma mínima. Talvez num passado muito distante, matar pessoas era algo comum, matar para comer. Hoje isso não é aceito na sociedade, mas a sociedade evoluiu. Então, a banca ela deu uma forçadinha aqui nessa questão. A gente precisa fazer essa ponderação. Porém, o enunciado ele está incorreto, tá bom? O enunciado está incorreto. Coloca aí para vocês, tá bom? Próxima questão, questão de número 21, diz assim: nem todos os meios para se alcançar algo são justificáveis do ponto de vista da ética, uma vez que os fins éticos exigem necessariamente meios éticos. Gente, essa questão é um hino para nós, porque se o meu objetivo é aprovar no concurso público, qual que é o meu meio para alcançar essa aprovação no concurso público? O meu meio é sentar a bunda na cadeira, estudar, estudar, estudar. Então, esse é o meio ético para mim. Qual que seria o meio não ético? Comprar um gabarito. Se eu fosse comprar um gabarito, né, seria uma situação bem diferenciada. Então, essa questão é óbvio que ela está certa. É óbvio. Não tem nem o que discutir em relação a esse enunciado, porque é da série, né, Bizarrices do Mundo da Banca. Mas que se faz presente aqui pra gente, tá bom? Outra questão. Questão diz para nós o seguinte: para exercer a responsabilidade ética, os administradores públicos devem agir com transparência na prestação de suas contas. Gente, é óbvio. Isso até é um termo em inglês, né? Accountability, né? Uma coisa assim que pronuncia, que ele fala para nós que encerra a responsabilidade e a obrigação de responsabilização de quem, quando ocupa um cargo, ele presta conta segundo os parâmetros da lei. Então, prestar a conta é uma forma de segurança, inclusive, para você. Você tira seu ônus quando você comprova como você utilizou o dinheiro público, o dinheiro da administração pública. Vale lembrar que essa questão de prestação de conta, ela também é ligada a uma ideia de princípio republicano que nós temos, onde basicamente o administrador público ele tem o papel na sua boa gestão de prestar conta do dinheiro que lhe foi confiado. Então, com base nisso, para exercer a responsabilidade ética dos administradores públicos, sim, a transparência na prestação das contas é um preceito básico, é um preceito fundamental que a gente tem que ter, que a gente tem que agir, tá bom? Tá babinha essas questões, na verdade? Tá muito fácil, tá muito simples. Mas vem comigo, que agora a gente vai começar a apimentar elas. Ou não. Veja, por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação da Constituição e das leis. Ai, gente, essa questão aqui ela é um pouco forçada, né? Na realidade, se você analisar a Constituição Federal no artigo 37, os princípios éticos se fazem presentes. Vide a LIMP. Olha, administração pública, direta, indireta, de qualquer um dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A nossa famosa LIMP. E também deve respeitar
a ética, que é o estudo da moralidade. Gente, com base nisso, então, por ser o Brasil um Estado democrático de direito, os princípios éticos devem ser utilizados como instrumento de interpretação da nossa Constituição Federal. Uma questão fácil, uma questão de direito administrativo puro, vide artigo 37 da Constituição, que nós acabamos de falar, envolve aí direito constitucional também, mas se você ler aí de uma forma rápida, você pode errar uma questão dada dessa aí para vocês. Então, cuidado, gabarito é errado, óbvio, deve-se utilizar os princípios, deve-se utilizar desses elementos, tá bom? Vamos para mais uma? Ainda falando do nosso artigo 37. O princípio da moralidade expresso na Constituição é reflexo da ciência da ética, na medida em que essa se trata de uma dimensão geral daquilo que é bom. Ô, gente, olha só. A moral, aliás, o princípio da moralidade, ele sempre busca as condutas corretas, as condutas assertivas. Com base nisso, à medida que a gente estuda a moral, é óbvio que nós estamos estudando a busca por aquilo que é bom. Então, nem se tem o que discutir em razão dessa questão. Porque o gabarito dela é lógico que é um gabarito correto. É lógico que é correto. Não tem nem o que discutir aqui nesse fenômeno. Próxima questão na tela diz assim: comportamento ético profissional compreende o conjunto de regras, normas e valores da cultura organizacional que mudam com o tempo e devem ser praticadas cotidianamente e retratam costumes estabelecidos por determinados grupos sociais. Pessoal, cuidado com essa questão, que ela tem um leve erro. Por que ela tem um leve erro? A ética, ela é permanente. A ética, ela é eterna, universal. Trata de um estudo, trata de uma teoria. Enquanto nós estivermos falando da moral, ela é temporária, ela é relativa, representativa. A moral, ela trata do aspecto prático. Então, o que você pode observar aqui? O que a banca fez? Ela misturou os conceitos de ética e de moral, que devem estar explicitamente na nossa cabeça. Se eles devem estar explicitamente na nossa cabeça, é óbvio que essa questão ela está equivocada. Com base nisso, então, questão 25 está errada. Próxima questão diz assim: os princípios éticos são diretivas de ação que atendem e exteriorizam valores éticos que podem servir inclusive de norte interpretativo das leis e da Constituição. Gente, essa questão aqui nem tem muito o que responder, né? Porque, mais uma vez, eles falam para nós que os princípios éticos eles devem estar ligados à ideia de interpretação da Constituição. Então, é óbvio que essa questão ela está correta, né? Óbvio que ela está certa, óbvio que está tudo ok com ela. Só precisava dar essa disposiçãozinha, dar essa mencionada para vocês. Próxima na tela diz assim: enquanto a ética trata de conjuntos de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual ela foi alçada a princípio constitucional da administração pública. Gente, cuidado, tá? Que quando a gente fala da ética, ela não é tratada como um princípio constitucional da administração pública, da vide artigo 37. Ela está ligada à administração pública? Está, mas não explicitamente está como um princípio, como ele justifica nesse enunciado. Por essa razão, questão 27 está incorreta. Vamos para a próxima? 28ª questão, ela diz assim para a gente: a Constituição de um país deve se guiar pela ética, a fim de viabilizar na sociedade a implementação plena de serviços públicos e possibilitar a efetivação dos direitos da pessoa humana e do exercício da cidadania. Gente, nunca se esqueça disso que eu vou falar agora. A ética, ela é um ramo da filosofia que ela tem o papel de se debruçar sobre o que nós chamamos de padrões morais, que são adotados dentro de uma determinada sociedade.
Com isso, uma das razões da ética é justamente nesse sentido de provocar melhorias no serviço público, garantia e observância de direitos para todas as pessoas. É o bem comum, o bem geral. Se nós buscamos o bem geral, óbvio que essa questão ela está certa, pessoal. A 28ª questão, ela está correta, tá bom? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, com base no decreto 1171 de 94, já tinha deixado aí pré-escrito para vocês, diz assim: de acordo com a Constituição, que resguarda a liberdade e proteção à intimidade individual, os atos não criminosos praticados na esfera privada não podem ter repercussão na esfera ética dos agentes públicos, ainda que esses atos guardem relações com as atribuições de seus cargos. Pessoal, essa questão está certa, porque olha só, o nosso decreto, ele diz que a função pública, ela deve ser considerada como exercício profissional. Ela se integra à vida particular do servidor? Se integra. Mas os fatos verificados nas condutas do dia a dia em sua vida privada, elas podem acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, veja, o que significa aqui? Nunca se esqueça que você é uma extensão da sua vida no seu ambiente público também. Então, por essa razão, a banca examinadora, ela considera como certo, tá? Por exemplo, se você não cometeu crime, por que um fato que não é criminoso vai te impactar no seu serviço público? Não teria sentido, não teria lógica. Então, vale aqui a nossa menção, a nossa descrição sobre essa temática, tá bom? Deu para entender? Próxima questão diz assim: a ética como sistema de regras e padrões usados para julgar valores adequados ou não adequados em um grupo social independe da sua formação para ser respeitada no ambiente organizacional. Olha que questão interessante, né? Gente, a ética no contexto organizacional, ela tem que ser formalizada para que todos tenham ciência dos valores que essa ética representa. E para que ela serve dentro dessa organização pelo qual você faz parte. Então não se esqueça, a ética no ambiente público ela tem que ser formalizada. A ética é um sistema de regras e padrões que eles devem sim estar presentes, eles devem sim estarem escritos, estarem positivados no nosso meio jurídico. Tá bom? Vamos para mais uma? Próxima questão diz assim: se um médico, sabendo que, em caso de risco de vida da parturiente, a lei dê preferência ao salvamento da mãe, em detrimento da vida do feto, e não der preferência ao salvamento da vida de um bebê de 6 meses de gestação, preservando a vida da genitora, que seja também mãe de outra criança de 3 anos de idade, a essa atitude desse profissional, mesmo sendo legal, não terá respaldo ético. Mentira, gente. Pois o médico, ele vai agir sempre de acordo com a ética. Sim, ética profissional da carreira do médico. Embasada, inclusive, em ditames legais. Por isso, a questão está errada, tá, gente? A questão está errada, porque haverá, sim, esse respaldo ético. Ele não está fazendo de modo aleatório, de modo atentatório, não. Tem previsão legal, tem normatização prevista assim, tá bom? Próxima questão diz assim: entendendo ética como um sistema de regras que governa a ordenação de valores, julgue o item a seguir, considerando a situação hipotética levantada. Então veja, João, um servidor público recebeu uma proposta de remuneração extra para agilizar a liberação de financiamento pleiteado por uma organização privada. Entretanto, por acreditar que deve manter o valor da honestidade, independente do resultado imediato de tal postura, João não acendeu em agilizar a referida liberação. Nessa situação, João mostrou apoiar-se num sistema ético denominado como universalismo. Gente, essa questão do universalismo, em sentido geral, é uma ideia de crença na existência de uma universalidade. Então, o que eu posso dizer para vocês?
Aqui nós temos o objetivo de uma verdade que domina tudo, ou seja, ela deve ser igual e presente para todos os seres humanos. Esse pensamento universalista trazido por João, ele garante aí a precisão na exibição de uma forma única, que eu posso dizer para vocês, no como organizar ou como se planejar na sociedade. Por essa razão, eu posso dizer que está correta a atitude de João. Espero que tenha gostado, estamos juntos e até mais!